Olha só o que eu falei para vocês, o Lula está usando o caso Master politicamente, está fritando o STF exatamente para tentar salvar o governo, ou seja, o Lula está preocupado que esses desdobramentos cheguem na esquerda, cheguem no governo, e está querendo manobrar para essa coisa ir em direção ao Centrão e até o STF. Ele não está preocupado se o STF vai cair, não. Ele quer safar o lado dele, né? Aqui, ó. Lembra que a gente falou mais cedo que o encontro fora da agenda entre o Lula e o Toffoli para tratar do caso Master, né? A gente fica sabendo agora que isso daqui foi vazado pelo Lula, tá? O Lula vazou que ele teve um encontro com o Toffoli. E esse tipo de coisa foi justamente para jogar fogo no STF, que o STF teme ser jogado no fogo pelo governo. Eu tô falando para vocês, é isso que está acontecendo. Evidentemente que é isso que está acontecendo. Não precisa ter muitos neurônios funcionando para perceber que o que está acontecendo é o Lula jogando o STF no fogo, porque ajuda ele em vários aspectos. Não é só nessa questão de tirar o governo do foco, porque no INSS o governo está no foco, mas é também o fato de que ele abre mais uma vaga no STF. Ele atinge o pessoal do Centrão que estava querendo sair do governo e ir para a direita, né? Então, um monte de coisas, isso ajuda o Lula, esse tema do Master pegando o STF. O Lula está fritando o Toffoli. E a visão do pessoal do STF é que esse vazamento aqui foi feito pelo Lula. Tá? O Lula vazou isso daqui para tentar sacanear o Toffoli, no final das contas, né? E agora a gente fica sabendo também que o Lula recebeu o Vorcaro numa reunião no Palácio do Planalto no fim de 2024. Lembra? No fim de 2024, o Banco Master já estava na merda. Pouco depois disso, veio a tentativa de compra do Banco Master pelo BRB, provavelmente gestada exatamente pelo Lula. E, detalhe, esperaram entrar o Galípolo, que era o Banco Central do Lula, porque o do Lula eles tinham apoio. O Roberto Campos Neto, que estava antes, o Roberto Campos Neto até tomou medidas para tentar salvar o Master, o que é esperado, né? Ninguém quer que um banco quebre, né? Mas essa compra do Master, do BRB, do Master pelo BRB, foi feita no Galípolo, em 2025, já era o Galípolo, já era o cara do Lula. Foi tudo enjambrado pelo Lula. O Lula tentou salvar o Banco Master com a compra do BRB. E esse encontro aqui, ó, é mais uma prova de que o Lula tem tudo a ver com essa coisa, né? Aqui, ó, Lula e Galípolo omitiram de agenda encontros com o Banco Master. Então, o governo Lula está todo enrolado com essa história. A história do Rui Costa, que vem desde a Credit Sexta lá, do Augusto Lima, que a gente falou, o Guido Mantega e o Lula, evidentemente, estão todos envolvidos nessa história do Banco Master. Vamos entender esse caso aqui, porque o mais interessante dessa história é o STF tá com medo de ser jogado no fogo pelo governo, porque isso pode dar desdobramento para um monte de coisas interessantes. Eu não tenho dúvida que o Lula está jogando o STF no fogo por conta do Banco Master, né? A questão é, o que o STF vai fazer com isso? Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Lula diz que está preocupado com os desdobramentos do Banco Master. Lula, todos nós estamos, cara, todos nós. Não, isso é outra coisa, tá? É lógico que a gente está vendo essa coisa como uma novela aqui, acompanhando o que vai acontecer, porque muita gente poderosa vai acabar se queimando nessa história, mas a verdade é que isso não vai ser bom para a economia brasileira não, tá? Isso vai ser uma merda para todos nós, né? Então ele está dizendo aqui, ó, o Lula demonstrou, aliado, estar preocupado com a repercussão sobre fraude do Banco Master, com desdobramento além do sistema financeiro e potencial desgaste para as instituições. Auxiliares de Lula dizem que a crítica recai especialmente sobre a condução da investigação pelo Toffoli. Então aqui ele está dizendo que a culpa é do Toffoli, tem que jogar isso para o Toffoli, não sei o que lá. Aqui, ó, de novo, acho que o papel do governo é que o presidente tem conduzido a investigar esse processo, envolva quem envolver, tem que responder se tiver dado causa a essa situação. Não cabe a nós ou ao presidente ter medo de discutir isso, né? Ou seja, ele está dizendo que não, que vai apostar nesse negócio. Por quê? Porque a avaliação deles é que é melhor gerar o escândalo do Banco Master do que o escândalo do INSS. É a única maneira deles pararem o escândalo do INSS é criando um escândalo ainda maior. E de novo, dá pra gente lidar os dois escândalos, né? Os dois escândalos estão tão bom pra gente, não tem problema nenhum, não pode ter os dois escândalos aqui, né? E aqui, ó, aqui o Folha de São Paulo também reafirma que o Lula recebeu o Vorcaro na reunião do Palácio lá, no Palácio Planalto, ou seja, tá todo mundo junto nessa história. O Lula tá ferrado nessa coisa aqui. Eu tô torcendo agora pela briga, meu amigo. Se o STF tá com medo do Lula jogar ele no fogo, STF, é só jogar o Lula no fogo, pô. Vocês sabem fazer isso, né? Vocês têm muitas ferramentas para isso. Vocês sabem que o Bolsonaro ganhou na Mega da Virada desse ano, né? Ele fez um jogo junto com o irmão dele e ganhou na quadra. Não é muito dinheiro, R$ 200. Mas olha que curioso, quando o irmão dele foi sacar o prêmio, né? Afinal, ok, R$ 200 é pouco dinheiro, mas R$ 200 é R$ 200, né? Quando ele foi sacar o prêmio, o pessoal da lotérica disse que já tinha sido sacado por outra pessoa.
Ué, como é que pode isso? Se ele estava com bilhete, quando você faz a jogada, né, você recebe o bilhete, aquele bilhete é o que está valendo, né? Como é que já sacou, outra pessoa já sacou, né? E isso aqui é mais uma irregularidade que o pessoal coloca nesse caso de loterias da Caixa, que já foi bastante abalada, justamente pelo atraso do sorteio da Mega da Virada. Vocês lembram que no início do ano, né, atrasou a Mega da Virada pela primeira vez na história, muita gente ficou com o pé atrás. Que história é essa? Estão atrasando por quê, né? Afinal, é só um sorteio, por que não pode fazer o sorteio a qualquer momento, né? E além disso, você tem uma outra informação também, que o David Agap trouxe para a gente também, sobre o bilhete da madrasta do Alexandre de Moraes, né? O pai do Alexandre de Moraes se casou com uma outra moça, na verdade ele não casou, parece que foi união estável com uma outra pessoa, uma outra mulher, e eles jogaram na Mega da Virada e ganharam, mas isso em 2020. E um dinheiro bom, eles ganharam 249 milhões de reais na época, né? Isso aí é um bom dinheiro, né? Só que parece que deu problema, eles não conseguiram sacar esse dinheiro na Caixa Econômica Federal também, né? E aí que fica a dúvida, é o que eu falo para vocês, esse que é o grande problema dessa história aqui. Da mesma forma que muitos outros sistemas, é muito importante para a loteria a questão da confiança, né? Se você começa a desconfiar que você vai jogar, se vai receber mesmo ou não vai receber, é uma coisa complicada, né? No final das contas, você acaba preferindo não jogar, pô. Eu já acho que ninguém devia jogar nada, né? Eu já falei para vocês que a minha visão é que loteria é imposto que é cobrado de pessoas que não entendem de estatística. A sua chance de morrer atropelado indo na lotérica fazer um jogo é maior do que a sua chance de ganhar a Mega da Virada. Então eu prefiro não jogar, né? Agora, de qualquer forma, pode ser divertido. As pessoas podem gostar de fazer de brincadeira, né? Aí beleza, para diversão eu consigo entender a coisa, né? Pré-candidato a deputado federal pelo PL, o Renato Bolsonaro, explicou que a aposta foi feita por meio de um bolão, do qual também participou um ex-assessor do Bolsonaro. De acordo com o relato, a tentativa de saque aconteceu na última segunda-feira, dia 20, em uma casa lotérica localizada em Miracatu, no interior de São Paulo. No atendimento, uma funcionária informou que o prêmio já consta como pago no sistema, impedindo o resgate do valor. Ou seja, alguém deu um jeito de receber o prêmio do Bolsonaro e do irmão do Bolsonaro, né? Segundo ele, a orientação recebida foi procurar uma agência da Caixa Econômica Federal para tentar esclarecer a situação. E aqui, fui até a casa lotérica para receber o prêmio e reaplicar em um outro jogo. Quando, para minha surpresa, a atendente verificou o volante e me disse que o jogo já havia sido pago. Eu falei, mas como? O volante está na minha mão, na minha posse. Eu não passei para ninguém, eu não dei para ninguém. O cartão tem um QR Code aqui para validar a aposta, ele disse, né? E é esse negócio aqui, né, que é o recibo do coisa, né? Como é que pode as pessoas terem, né? E aí eu não sei o que aconteceu aqui, tá? Pode ter acontecido um monte de coisas aqui, desde pessoas no governo querendo sacanear ele, né? Eu espero que ele não tenha mostrado o bilhete, porque se meramente mostrar o bilhete assim, as pessoas já conseguem falsificar esse bilhete, né? Então não pode nem mostrar o bilhete. Mesmo que ele não tenha feito isso, de alguma forma pode ter caído num golpe. Ele demorou 20 dias para sacar esse valor. E lembra que eu falei para vocês que eu já fiz um trabalho em loteria, né, há muito tempo atrás, muito tempo, em 1990, na época que ainda era outra empresa que operava as loterias da Caixa e coisa e tal, e na época eles têm grandes problemas de fraude lá, né? E uma das principais fraudes era justamente o cara da lotérica receber prêmio pelas pessoas que ganharam e não pegaram o prêmio. Ou seja, a fraude que tem não é o pessoal inventar número ou fazer... Isso é difícil de fazer, mas a verdade é a seguinte, 30% das pessoas que ganham não vão pegar os prêmios. E aí, o que o pessoal da lotérica faz, né? Repara que você sabe qual é o prêmio, você poderia imprimir, você tem o papel especial aqui, né? Mas não basta você imprimir no papel especial com esses números aqui, que seria o jogo que dá a vitória, né? Você tem que ter também esses números aqui, ó, tem um número aqui, ó, um número aqui em cima, tem outro número aqui embaixo, o terminal, o número do recibo, tem um monte de números aqui nesse negócio, que o pessoal da Caixa Econômica vai checar. Isso aqui tudo fica registrado junto com a sua aposta lá no computador da Caixa. Então, não basta você fingir que tem um bilhete só com os números sorteados certinhos. Tem que ter também esses números de controle batendo com o que está no servidor da Caixa, né? Só que, para pensar. Se você tem uma lotérica, basta você botar uma câmera, né, olhando para a impressão desses bilhetes aí, de forma que registra todos esses números. Então você sabe todos esses números que for do bilhete premiado. Se o bilhete premiado saiu na sua lotérica, você sabe todos os números que estão ali. Aí você espera. Se a pessoa recebeu o prêmio, paciência, a pessoa já pegou o prêmio. Passou um tempo, a pessoa não reclamou o prêmio, você imagina que ela ficou nos 30% que não tinha chance de reclamar o prêmio, aí você vai lá, imprime de novo esse boleto aqui e recebe o prêmio no lugar da pessoa. Então é isso daí. Eu, sinceramente, não confio na Caixa Econômica Federal para jogo, não confio no governo de forma geral, né? Caixa Econômica sendo parte... O Tigrinho eu confio mais do que no governo. Governo não confio não, o Tigrinho eu confio, pode ter uma chance maior de ganhar no Tigrinho do que no governo. Não joguem no Tigrinho governamental.
Os Estados Unidos lançaram uma grande investigação sobre o cartel de carne no Brasil. E o cartel de carne no Brasil é significativo. É a JBS, principalmente, o principal alvo dessa coisa. Não é o único, tá? A Marfrig também é outra empresa nacional que também é dona de grande parte do mercado de carne lá nos Estados Unidos. A Marfrig, para quem não sabe, é da Perdigão. A Marfrig é dona da Perdigão, da Sadia, dessas marcas mais conhecidas aqui no Brasil, né? E também tem negócios nos Estados Unidos, né? E aí o que está acontecendo? O Trump está reclamando que o preço da carne nos Estados Unidos está caro. E ele está dizendo que é por culpa do cartel de carnes lá nos Estados Unidos, que das 4 grandes empresas de empacotamento de carne, né, matadouros e empacotamento de carne, 2 são brasileiras, a JBS e a Marfrig, né? Na verdade lá a Marfrig chama National Beef, ela chama National Beef, a Marfrig lá nos Estados Unidos, né? Então, eles estão reclamando e estão fazendo uma investigação nisso daí. Eles dizem que é porque cartel é uma coisa ruim, e como esse pessoal está vendendo para a China está comprando muito, está aumentando o preço para os americanos e não sei o que lá. Olha, eu sinceramente acho que dentro do livre mercado, o correto é não ter barreira mesmo. Se a China está comprando muita carne, beleza, o preço vai subir mesmo, né? O mercado é mundial, não é só americano, não é só brasileiro, não é só chinês. É tudo junto, né? Mas eu acho que eles têm um caminho muito grande no que tange a JBS. A Marfrig, até onde eu sei, não tem muita interação com o governo, não é uma empresa que dependa de favores estatais, mas a JBS, meu amigo, a JBS tem uma avenida para investigar subsídios e ajuda do governo e mais um monte de coisa nisso daí. Vamos entender essa história aqui. Aqui, ó, saiu essa reportagem também lá nos Estados Unidos, que eles foram condenados por não sei quanto, 3,2 bilhões de dólares que eles tinham que pagar e não sei o que lá, por conta de corrupção no governo, né? E depois eles conseguiram, olha só, acabaram jogando fora a multa de 3,2 bilhões de dólares, se vocês lembram dessa história. O Toffoli liberou a JBS de pagar a multa enorme, agora isso é coisa recente, isso aqui já é, aqui ó, agosto de 2023, já no governo Lula 3, né? Porque o Toffoli, amicíssimo da JBS, o JBS está ajudando ele lá a se livrar da culpa dele lá no resort lá do Rio Claro, né? E aí ele liberou a JBS de pagar essa multa enorme no final das contas, né? E não é só isso, tem vários outros esquemas muito duvidosos entre a JBS e o governo brasileiro, né? Lembra aqui, ó, por que o Itamaraty pôs sigilo aos telegramas dos Estados Unidos sobre a JBS? Porque tá rolando coisa lá, o pessoal tá pressionando, porque é lógico, a JBS tem favorecimento do governo brasileiro, né? Então, ou seja, eu acho que tem uma avenida enorme para investigar a JBS e vai ajudar muito o Brasil, inclusive se os Estados Unidos fizer isso, porque eles estão, essa interação indevida deles com o governo é realmente alguma coisa muito ruim para a economia no Brasil, né? Com relação ao Marfrig, ao National Beef, eu fui ver aqui, porque afinal National Beef, nunca ouvi falar nisso, né? Que diabo é isso? Isso é do Brasil isso? Como assim, né? E aí tá aqui a empresa National Beef, coisa e tal, e aí a gente sabe aqui, a Marfrig finalizou a aquisição da National Beef. Era uma empresa americana, a Marfrig, que é um outra frigorífico aqui do Brasil também, muito grande também, comprou essa empresa lá nos Estados Unidos e é a dona dessas empresas lá nos Estados Unidos. E, bom, a Marfrig, eu confesso para vocês, eu não conheço, até onde eu sei, não tem nenhuma relação incestuosa com o governo como a JBS tem. Então a Marfrig eu não vejo problema, é uma empresa Sadia, Perdigão, são marcas, aliás eu diria que é muito maior do que a JBS aqui no Brasil, né? Não sei como é que é lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a Marfrig é muito maior do que a JBS aqui, né? Talvez lá nos Estados Unidos também seja, não sei como é que é lá. Então, não consta que aqui tenha problema. Como eu falei, o mercado em si não é o problema. Cartel raramente é o problema é sempre o governo. Que boa notícia, acabou o teste de baliza para tirar CNH. Baliza sempre foi a etapa mais complicada do teste prático de CNH, porque é um negócio chato de fazer e na prática ninguém sabe fazer baliza. Você aprende para tirar CNH e depois você para em vaga horizontal mesmo, sem problema nenhum, e muita gente tenta inúmeras vezes para conseguir, não tem problema nenhum, e baliza não é preciso, você consegue guiar sem saber fazer baliza sem problema nenhum, né? Acho uma coisa positiva, acho extremamente positivo isso, o Brasil está caminhando para facilitar o teste de direção, é uma coisa ótima, é mais um passo no sentido do libertarianismo. Na verdade, o certo seria não ter prova nenhuma, você pode exigir que a pessoa faça prova é uma inutilidade, não prova absolutamente nada, não garante que a pessoa saiba dirigir de verdade, nem impede acidentes, nem nada. A minha visão é que é um absurdo exigir carteira de motorista para a pessoa guiar, mas simplificar a forma de a pessoa ter a carteira de motorista já está indo na direção correta, né? Então aqui, ó, Detran excluiu a baliza para tirar a CNH. Olha que maravilha, vamos entender esse caso aqui, não são em todos os estados, tá? É São Paulo e mais alguns estados que não vai ter mais prova de baliza para tirar a CNH, mas você sabe como é que funciona o Brasil, né?
É só você ir no outro estado e tirar a carteira no outro estado. Em tese, ela funciona em todo o Brasil. Aqui, ó, a Senatran afirma estar fiscalizando os estados quanto à implementação da mudança. Em São Paulo, então, agora vai acontecer isso. As mudanças foram anunciadas nessa segunda-feira, dia 26, pelo Detran de São Paulo e já estão valendo. Ou seja, elas fazem parte da atualização das regras. Quem for fazer teste agora não precisa mais fazer baliza. Oh, excelente. E eu concordo, porque baliza é o tipo da coisa. Assim, você me disser que o cara tem que ter preocupação de saber guiar bem para não causar um acidente, eu entendo, né? Porque assim, a própria segurança da pessoa, é lógico que é importante, mas é a responsabilidade dela própria. O mais importante no trânsito é você garantir que a pessoa não vai causar um acidente com outras pessoas, né? E outra coisa que eles colocam aqui é o aumento do número de pontos, né? Olha só, a outra mudança importante, o aumento do limite de pontos que podem ser atingidos durante o exame prático. Anteriormente, o candidato poderia perder até 3 pontos com faltas classificadas como leves, 1 ponto, médias, 2 pontos e graves, 3 pontos. Ou seja, se você fizesse uma falta grave, acabou, você perdeu. Não consegue mais tirar a carteira. Se fizesse 2 médias, você perdeu. Ou então 3 leves, você perdeu também. Então, ou seja, esse era o problema, né? E falta leve é coisas idiotas, como, sei lá, botar a mão não sei aonde, umas besteiras que não tem lógica nenhuma. Depois na prática você acaba guiando tudo bem, você esquece aquelas porcaria toda que você aprendeu na autoescola e guia sem precisar dessas coisas todas, né? Com a nova resolução de trânsito do CONTRAN, o candidato pode perder agora até 10 pontos, dependendo da regra escolhida pelo Detran. A classificação dos erros também passa a ser alinhada com as infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, não tem mais nenhum erro que um único erro te reprova. O mais grave de 6 pontos, você perde 6 pontos. Mas, se você cometer só essa falta, você ainda consegue ser aprovado. Repara como é que eles estão facilitando. Ficou muito mais fácil tirar a carteira agora. Não, eu acho positivo, achei lindo. Que bom que está acontecendo isso. E, de novo, por que isso? Porque eles querem estimular os jovens a tirar carteira. O jovem não está tirando carteira, meu amigo. O jovem não quer mais guiar. E daí as empresas automobilísticas, né, amiguinhas do Lula lá, as montadoras, estão apavoradas. A gente vai vender carro para quem? Se ninguém sabe guiar mais, né? Pois é, o mundo tem que ser libertário mesmo, porque acabar com essa porra de carteira de motorista é uma idiotice mesmo, que não faz sentido nenhum. Ah, sim, outra coisa importante, você pode fazer agora a prova com um câmbio automático, o que é ótimo, né? Na verdade, a tendência agora, eu acredito que o Brasil vai seguir o mesmo caminho dos Estados Unidos, todo mundo querendo usar um câmbio automático, porque a verdade é que marcha é muito legal, é bacana mesmo, mas é complicado de aprender, demora a aprender, é chato. E agora, com o câmbio automático, tem umas coisas que não faz nem sentido. Sabe aquele negócio de parar na ladeira, né? Com o câmbio manual é complicado pra caramba. Tem que controlar ali na embreagem, parar na ladeira para sair de novo, não sei o que lá. É complicado pra caramba. Talvez fazer ponte entre o freio e o acelerador, né? Com carro automático, você sabe que é ridículo, né? O carro automático, ele próprio faz isso para você não precisa fazer nada, o carro fica parado na ladeira, ele não desce na ladeira. Enfim, outra boa notícia, achei lindo isso. Tinha que acabar de vez com esse negócio, acabar com o negócio de carteira de motorista, mas já é um bom caminho de facilitando isso daqui. O Lula ligou para o Trump, tá? Não, nenhum jornal está dizendo isso. Todos eles estão dizendo que houve uma ligação, como se a ligação se materializasse do nada. Não, não existe ligação que se materializa do nada. Alguém ligou para alguém. E esse alguém que ligou foi o Lula. O Lula ligou para o Trump para conversar sobre coisas que não tem nada a ver com o que estão sendo faladas aqui, né? Vamos entender esse caso aqui. É lógico, eles falaram sobre Venezuela, sobre o Conselho de Paz de Gaza e coisa e tal, e o fato de que o Lula publicamente falou sobre esses assuntos significa que o que eles conversaram, na verdade, não foi nada disso. Ou melhor, pode até ter falado sobre isso também, mas isso não foi o motivo da ligação. Qual terá sido o motivo dessa ligação? Eu tenho um palpite. Eu não sei, eu não estava na ligação, eu não ouvi, mas eu tenho um palpite do que pode ser essa ligação. Por que eu tenho certeza, eu tenho 100% de certeza de que foi o Lula que ligou para o Trump? Por quê? Porque todos os jornais no Brasil, CNN, SBT, BBC Brasil e não sei o que lá, e Gazeta do Povo e o próprio coisa aqui, todos eles falam que houve um telefonema entre Lula e Trump. Porque quem liga, né, tá iniciando a coisa, né? É uma posição mais subsidiária, né? Se o Trump tivesse ligado para o Lula, todos eles estariam falando, não, porque o Trump ligou para o Lula, olha só como é que o Trump queria falar com o Lula, o Trump procurou o Lula para falar não sei o que lá, não sei o que lá. Nenhum dos jornais, e vocês sabem que aqui no Brasil não existe imprensa, essa coisa, essa mídia tradicional socialista é uma cambada de relações públicas do governo. Não tem ninguém que faça oposição de verdade ao governo Lula aqui, né? Só nós aqui na internet mesmo que fazemos. Então, eles todos falaram que não houve uma ligação. Ninguém falou quem é que iniciou essa ligação. E se eles não falaram quem iniciou a ligação, evidentemente que foi o Lula que iniciou a ligação. O Lula ligou para o Trump. Por que o Lula ligou para o Trump? Porque foi o Lula que ligou para o Trump. Todo mundo está falando aqui que de repente do nada materializou-se uma ligação. O Lula ligou para o Trump porque o que ele combinou com o Trump de tirar o Alexandre de Moraes na marra não deu certo. Deu ruim, né?
É o que eu falei. Tá na cara que essa ação toda que tá vendo da Malu Gaspar, do pessoal da imprensa tradicional socialista, né, que é o pessoal que as relações públicas do governo, era a ordem do Lula. Desde o início eu falo isso, tá óbvio que é isso, né? O Lula queria derrubar o Alexandre de Moraes. Uma das possibilidades é que ele queria derrubar o Alexandre de Moraes porque ele combinou isso com os Estados Unidos, né? Ele combinou com o Trump. Olha só, Trump, eu vou dar um jeito aqui de... você tira a Magnitsky, né, para sacanear os bolsonaristas, tira as tarifas e coisa e tal, e eu vou dar um jeito de tirar o Alexandre de Moraes aqui, porque isso é ótimo pro Lula, né? Como eu falei para vocês, o Lula não gosta do Alexandre de Moraes, né? A conveniência, ele sempre foi uma conveniência de ambos não gostarem do Bolsonaro. Isso que unia os dois. Fora isso, um não gosta do outro também. E o Lula prometeu para o Trump que ele iria resolver o negócio aqui e tentou resolver, né? Jogou a coisa lá com o Malu Gaspar, jogou a coisa em cima, a lama em cima do Alexandre de Moraes. E não me entenda mal, o Alexandre de Moraes está enrolado mesmo, ele tinha que sair mesmo. Só que o Alexandre de Moraes foi mais esperto e botou o pau na mesa e falou pro Lula, não vou sair porra nenhuma, dá seu jeito aí. Não vai. Aí eles agora estão tentando jogar a coisa em cima do Toffoli, para disfarçar, né, para tentar alguma coisa intermediária, né? O ataque do Lula contra o Alexandre de Moraes tinha várias vantagens para o Lula. Primeiro, resolvia o problema do Bessias, né? Quem estava barrando o Bessias no STF era o Alexandre de Moraes. Resolvia o problema do Lulinha. O Lulinha lá com o INSS estava muito na mídia, coisa e tal, isso prejudicava o Lula. Criando-se esse escândalo envolvendo o Alexandre de Moraes, o STF, o Toffoli, coisa e tal, meio que desvia a atenção do INSS, ajuda o Lula. Segundo, abriu mais uma vaga no STF. Abrindo mais uma vaga no STF, porra, mais uma facilidade para o Lula nessa história toda, né? Então, ou seja, tinha um monte de vantagem para o Lula derrubar o Alexandre de Moraes. Uma das outras coisas é isso. Muito provavelmente o Lula prometeu para o Trump que ia dar um jeito de acabar com o Alexandre de Moraes e ele ia resolver aqui mesmo. Não, tira a Magnitsky, que a gente vai resolver isso aqui nós mesmos e vai ficar uma coisa mais simples, né? Só que deu ruim, não funcionou. Então, o que o Lula tá fazendo é penitência, cara. Trump, desculpa aí, eu tentei derrubar o Alexandre de Moraes, mas não consegui, vamos negociar uma outra coisa, uma outra condição aí, não sei o que lá, porque não deu para derrubar o Alexandre de Moraes, ficou feio aqui, não sei o que lá. O que vai resultar dessa conversa, eu não sei, mas está na cara. Uma coisa você pode ter certeza. O que está no comunicado oficial não tem nada a ver com o que foi conversado. Isso é 100% de chance. Zero chance de ter conversado sobre aqui. Até porque, o que tem em situação da Venezuela? A situação da Venezuela agora é o Trump que define, porra. Não tem mais situação na Venezuela. O Trump manda na Venezuela agora, né? E acabou esse negócio de situação da Venezuela. O Lula não gosta disso, evidentemente, né? Ah, o Conselho de Paz, porque o Lula falou que era melhor que o Conselho de Paz fosse limitado a Gaza. Eu também acho isso, tá? Eu acho também que o Trump, esse negócio de fazer uma ONU 2.0 não é uma boa política, né? E para ficar limitado a Gaza seria melhor realmente esse Conselho da Paz mesmo, e mesmo lá eu tô na dúvida se vai funcionar ou não, mas beleza, pelo menos limitado ali, né? Agora, isso aqui é besteira, isso aqui não quer dizer nada. O que eles negociaram, o que eles conversaram é outra coisa. O que eles conversaram é o problema que o Lula prometeu pro Trump derrubar o Alexandre de Moraes sem precisar de Magnitsky, e o Trump tirou o Magnitsky por conta disso, e agora como é que fica? O Lula não conseguiu entregar. Ele tentou, não conseguiu, o Alexandre de Moraes botou o pau na mesa, falou que se o Lula continuar tentando derrubar ele vai derrubar o Lula, e ele faz isso, né? Não tenha dúvida nenhuma. Então vamos ver o que vai acontecer nisso daqui. Quem é que vai ceder nessa história? Vai ser engraçado isso, cara. Tô ansioso para ver esse encontro. Olha só, e descobrimos mais um elo de ligação do Lula com o Banco Master. Olha o que eu tô falando para vocês, o Banco Master tá dentro do governo Lula todinho. Tem um monte de gente no governo Lula ligado ao Banco Master, né? Primeiro, a gente viu o cara lá do INCRA, né, que teve aquela reportagem censurada por um juiz do Amazonas, da ligação do INCRA, do chefe do INCRA, que é amigo do Lula, com o Banco Master e o Fundo Reag, aquela confusão toda de crédito de carbono e coisa e tal. Depois teve o Manteiga, né, o Manteiga, muito amigo do Lula, amicíssimo do Lula, conseguiu um emprego no Banco Master com 1 milhão, e pior, um emprego que o objetivo era conseguir vender o Master para o BRB. Inclusive, conseguiu um encontro com o Lula no gabinete do Lula, que teve esse encontro aí secreto do Lula, com Vocaro e Banco Master e coisa e tal. Esse é o caso do Manteiga. E agora a gente fica sabendo também que o Lewandowski, quando era ministro da Justiça, teve contrato com o Banco Master. Deixa eu lembrar vocês que o ministro da Justiça é o cara que controla a PF. É exatamente a PF, que deveria estar investigando o Banco Master, né, que deveria estar vendo, investigando doa a quem doer.
era comandada por um cara que tinha um contrato com o Banco Master e ganhou um total de 6 milhões de reais, tá? Nessa coisa aqui. É o que eu tô falando para vocês, meu amigo. O governo Lula tá todo comprometido nesse escândalo do Master. E daí a briga do Lula. O Lula quer puxar esse negócio para a PF, para o governo, não para investigar tudo, doa quem doer, não, ele quer trazer para a PF exatamente para garantir que vai investigar só o lado certo. Não vai sair investigando o governo Lula, não vai sair investigando o Lula mesmo para não dar ruim pro Lula, né? E por outro lado, o Toffoli quer ficar com o negócio no STF pelo mesmo motivo, porque ele quer garantir que a investigação vai só pro lado do governo, do Congresso, não sei o que lá, não sei o que lá, e não vai investigar ele próprio, o Toffoli e o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, que são os três que estão ali, né, abraçadinho lá no STF nessa questão, né? Então, essa é a briga que a gente tem agora. O Lula vai batendo de frente com o STF. Tá na cara agora que a primeira tentativa do Lula foi jogar essa coisa toda no colo do Alexandre de Moraes, porque ele queria tirar o poder do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes hoje é um super poderoso no STF, né? Justamente porque muita gente na esquerda apoia o Alexandre de Moraes por conta das barbeiragens que o Alexandre de Moraes fez com o Bolsonaro. Só que aí deu errado, né? O Alexandre de Moraes revidou, o Lula ficou quieto. Você viu que morreu o assunto, né? Ninguém mais fala da contratação da mulher do Alexandre de Moraes, ninguém mais fala das ligações do Alexandre de Moraes para o Galípolo lá no Banco Central, né? Pedindo pelo Banco Master lá, né? Morreu esse assunto. Desviaram para o Toffoli. Por quê? Porque o que acontece nesse caso, né? O Lula queria queimar o Alexandre de Moraes, foi o que ele prometeu para o Trump e ajudaria ele próprio mais adiante, né? Mas viu que não dava. Só que ele tem que jogar esse problema do Banco Master para alguém. Não pode ficar com o governo, ele tem que controlar esse negócio, né? O Toffoli gerou o problema, agora essa é a briga, né? Então tá aqui, ó. O Master pagou por consultoria do escritório do Lewandowski quando ele ainda era ministro da Justiça. Aqui, ó, o escritório de advocacia da família do ministro aposentado do STF, o Lewandowski, foi contratado pelo Banco Master de 2023, mas em 2023 foi depois que ele saiu do STF, tá? Ele não estava no STF. Você pode pensar que, né, se contratou em 2023, em 2023 ele estava no STF ainda, mas ele saiu logo no início de 2023 e ele foi contratado depois que ele já estava fora do STF, né? Mas aí, a partir daí, ele assumiu o Ministério da Justiça do Lula. E o Ministério da Justiça do Lula, vocês sabem, é o órgão que faz a investigação, que controla a Polícia Federal, que está investigando o próprio Master. E ficou até agosto de 2025. Complicada, né? Ou seja, o chefe da polícia é um cara do Lula, do governo, e que recebia dinheiro do Master. Aqui, ó, o ex-ministro saiu do escritório em 17 de janeiro de 2024, pouco antes de assumir o cargo no governo federal. Então repara isso, o escritório do Lewandowski foi contratado pelo Banco Master quando o Lewandowski estava advogando ali, tá? Porque ele saiu do STF, ele voltou para o escritório dele, né? Aí ele não poderia estar no escritório junto com o STF, nem junto com o Ministério da Justiça. Só que aí ele assinou o contrato nessa época em que ele estava no escritório, só que depois ele entrou no governo, saiu do escritório, mas o contrato continuou, né? Ou seja, já existe a ideia dentro do governo Lula de jogar a culpa no Lewandowski. O Lula precisa achar alguém para empurrar a culpa do Master para não ficar com ele. Então tentou o Alexandre de Moraes, não conseguiu. Tentou o Toffoli, não conseguiu. O Lewandowski vai se ferrar. Por quê? Porque o Lewandowski abriu mão do controle. É o erro que o Toffoli não quer cometer. O Toffoli sabe que o certo seria abrir mão do controle do Banco Master, mas ele tem que manter o controle para ele se proteger, proteger o Alexandre de Moraes. Se ele abrir mão desse controle, a coisa perde o controle totalmente. Aí pronto, aí fudeu. Vão tirar o Alexandre de Moraes, vão tirar o Toffoli, vão tirar o Gilmar Mendes, né? O Lewandowski abriu mão do poder dele sobre a Polícia Federal. Ele não tem mais o poder sobre a Polícia Federal. E aí, esse é o problema dele agora, né? Agora ele não tem ninguém defendendo ele. Vão escolher alguém para sacrificar, para satisfazer a opinião pública com relação ao Banco Master. Já deve ter gente no PT querendo pensar em falar, ó, vamos botar o Lewandowski na fogueira, pô, esfaqueia o Lewandowski. O negócio lá é uma briga de faca, todo mundo querendo enfiar a faca nas costas do outro mesmo. Aqui, ó. E lembra, né? O Lula teve encontro fora da agenda com o dono do Banco Master ligado ao Manteiga, não ao Lewandowski. O Lewandowski sempre foi um cara mais afastado dessa história. A ligação mais próxima foi através do Manteiga, do Lula com o Banco Master. O Lewandowski estava só de gaiato nessa história aqui. Rapaz, que coisa impressionante. A briga é ótima, pra gente é ótimo. Não importa quem ganha essa briga. Se o Lula ganhar com a imprensa e conseguir derrubar o Toffoli ou derrubar o Alexandre de Moraes, para nós é ótimo. Se o Lula perder, para nós é ótimo também. Se o Toffoli e o Alexandre de Moraes conseguirem manter a posição deles e aí começarem a investigar jogando a coisa pro Lula, é melhor ainda. Tomara que o pessoal deteste o Lula e comece a agir diretamente para fazer o dedão na balança do outro lado, pro Lula não ganhar mais. Então, para qualquer que seja que ganhe essa história, a gente está ganhando. Então, é isso aí. Acho lindo. E ainda está sedimentando na cabeça do povo brasileiro aquilo que a gente sempre falou. Lula é um pinguço corrupto, o STF está errado também, está sendo tendencioso, está querendo salvar a própria pele. As duas coisas que a gente tentou convencer todo mundo durante esse tempo todo, né, que estavam perseguindo o Bolsonaro e coisa e tal,
o povo brasileiro está vendo essas duas coisas acontecerem. Vai ser muito fácil o Flávio explicar isso na campanha eleitoral dele desse ano e justamente trazer o povo para tentar acabar com esse lixo todo, aí, com essa lama toda que tem entre o Executivo e o STF. O governo ameaça criminalizar os aplicativos de entrega e Uber, né, aplicativos de táxi, aí, por conta de que o pessoal não quer aceitar a proposta do governo. O governo quer impor uma regulamentação que vai piorar a vida de todo mundo, só vai ajudar o governo. E ele levou as empresas, né, Uber, iFood, não sei o que lá, por uma reunião em que ele comunicou que ia acontecer, que não aceitava discussão, que se não aceitarem isso daqui, que a gente vai criminalizar as plataformas no Brasil, vai proibir as plataformas no Brasil. Esse pessoal tem ideia do tamanho do caos que ele criaria, a quantidade de pessoa que trabalha com essas plataformas hoje, e muita gente está satisfeita. É maravilhoso trabalhar com a plataforma? Não, tem um monte de problema. Eu sei, pô, eu trabalho para o YouTube. O YouTube é uma plataforma também. De vez em quando ganho menos do que eu esperava, tem vídeo que não é entregue, tem um monte de dor de cabeça, sempre tem dor de cabeça. A questão é, porra, é muito mais razoável do que trabalho CLT no final das contas, né? Então o governo Lula quer porque quer regulamentar a parada, por quê? Porque eles estão putos com o pessoal de entrega. Porque o governo não ganha nada com isso. E mais do que isso, os sindicatos ficam de fora nessa história. Eles querem botar sindicato na coisa, eles querem obrigar as pessoas a gastar dinheiro, pagar previdência, pagar não sei o que lá, pagar um monte de coisa. Eles querem tirar dinheiro do trabalhador. É lógico, eles dizem que vão regulamentar as empresas, mas você sabe quem é que vai acabar pagando isso no final das contas, né? E o pior é que eles colocam uns negócios do tipo agora, hora mínima, não tem que ganhar no mínimo tanto por entrega, não sei o que lá. E o pessoal, eu não sei se o pessoal está se tocando, que se você ganhar no mínimo tanto por entrega, pode ser que o total que você ganha no final do dia seja menor, tá? Porque o valor vai estar mais caro, vai ter menos gente pedindo entrega. Tendo menos gente pedindo entrega, você vai ganhar menos no total. Ah, mas cada entrega foi maior. Cada entrega foi maior, mas no final das contas você ganhou menos no final dos dias, né? Esse é o grande dilema dessa história, porque é uma área que é muito direta, ligação direta com o cliente final. Se você sobe o preço, você ganha menos no final das contas, né? Vamos entender esse caso aqui, porque a situação é que parece o governo Lula, das duas uma, ou ele quer sacanear isso de uma vez, porque ele teme perder a eleição esse ano e sabe que se perder a eleição nunca mais vai ter oportunidade de ajudar os sindicatos nessa área, ou então ele quer fazer isso daí para poder tentar convencer a população a gostar da esquerda de novo. Não, que tá vendo que nós estamos protegendo os trabalhadores de aplicativo, estão protegendo porcaria nenhuma, então cobrando dinheiro dos trabalhadores de aplicativo. Enfim, o projeto, disse uma entidade ligada em nota à Gazeta do Povo, representa um enorme retrocesso e uma proposta legislativa trágica. Se aprovado, haverá uma ruptura estrutural do modelo de atuação das empresas, colocando em risco todo um ecossistema que beneficia 125 milhões de usuários, 2,2 milhões de trabalhadores e uma cadeia de negócio essencial para a economia do país. É isso que esse pessoal sindicalista não está percebendo. Ele está arriscado eles quebrarem a vida de um monte de gente, estragarem a vida de um monte de gente com essa brincadeira de favorecer sindicato e INSS. Outro ponto garante do impasse está na exigência do texto para que as empresas complementem a contribuição até atingir um salário mínimo mensal. Olha que loucura isso. As pessoas trabalham a hora que ela quiser, mas a plataforma tem que complementar até o salário mínimo mensal. Ou seja, aqui, a maior parte das pessoas, 90% dos entregadores trabalham em média 3 horas por dia. Como é que você vai bancar um salário mínimo das pessoas dessa forma, né? Além disso, pesquisas mostram que cerca de 75% dos entregadores e mais de 80% dos motoristas de aplicativo preferem permanecer como autônomos, rejeitando migração para regime similar à CLT. O que é verdade, né? Ou seja, eles vão fazer outras reuniões, mas o governo quer botar esse negócio a todo custo. Por quê? Porque sabe que vai perder a eleição e quer garantir a boquinha dos sindicatos amigos dele. Só isso.